E nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor, o Rodrigo vai até a casa do Dom Cielo e descobre que ele encontrou o Mateus no lixo. Eles estão conversando e o Dom Cielo diz que achava que a Luciana era a esposa dele. O Rodrigo diz que não, mas que vai amar ela para o resto da vida. O Dom Cielo diz que percebeu que ele gosta muito dela. E o Rodrigo lhe explica o que aconteceu. Diz que estava casado com a Luciana sim, mas por causa do ódio de algumas mulheres, eles se separaram e a Luciana pediu o divórcio. E logo depois descobriu que a Clara estava grávida. E ele casou com ela, mas não por amor, mas somente para cuidar da filha. E depois descobriu que a Luciana também estava grávida. E depois do filho nascer, ela perdeu o filho, mas ele jura que um dia vai encontrar. O Dom Cielo diz que lamenta a perda da Luciana e diz que em uma noite encontrou Mateus no lixo. O Rodrigo ouve e fica confuso e lhe pergunta o que ele quis dizer. E lhe explica que o Mateus não é seu filho biológico. Encontrou ele em uma rua, abandonado em um lixo. O Rodrigo fica surpreso e lhe pergunta por que ele não entregou a criança para as autoridades. E ele diz que ficou com medo deles acharem que ele havia roubado. E também acredita que Deus colocou Mateus em seu caminho, porque agora ele era mais feliz. E explica que o Mateus fez 5 anos e ele precisa colocar ele numa escola para aprender a ler e ter uma vida melhor. Mas ele não tinha nenhum documento e precisa da ajuda do Rodrigo para matricular ele. O Rodrigo diz que não vai ter como matricular ele na escola, afinal, no papel o Mateus não existe, porque não existe nenhuma certidão de nascimento comprovando a sua existência. O Dom Cielo diz que ele existe em seu coração e não precisa de papel para comprovar isso, e pede ajuda a ele para arrumar a data de nascimento e tirar o documento dele. O Rodrigo lhe diz que isso seria um crime e acrescenta que só tem uma solução para o Mateus estudar e ter uma vida melhor. É ele permitindo que ele adote ele. O Dom Cielo olha para ele com cara que chamou para briga, mas logo são interrompidos por Mateus, que chega. O Rodrigo vai embora e vai direto atrás da Luciana e diz para ela que o Mateus pode ser o seu filho, porque o Dom Cielo acaba de confessar que ele não é o seu filho biológico, encontrou ele no lixo. E diz que fez a proposta de adotar ele, mas o Dom Cielo ainda não lhe deu a resposta. E a Luciana se desespera e quer ir atrás do Dom Cielo, mas o Rodrigo lhe acalma e pede para ela esperar para ir no outro dia. Depois, ela vai atrás dele, mas não encontra ele em casa.